Fala, turminha, sejam bem-vindos ao canal biologia.com. Eu sou o professor Tânio. Hoje vamos para mais uma aula de ciências, aula número 4. Hoje o tema da aula é as fases da Lua. Beleza? Gente, as fases da Lua, na realidade, referem-se à mudança aparente da porção visível e iluminada do satélite, Lua, devido à sua variação de posição em relação à Terra e ao Sol. O ciclo completo, denominado lunação, leva pouco mais de 29 dias para se completar, período no qual a Lua passa da fase nova, quando a sua porção iluminada visível passa a aumentar gradualmente, até que 2 semanas depois ocorre a Lua cheia. E, cerca de 2 semanas seguintes, volta a diminuir e o satélite entra novamente na fase nova. Eventualmente, ocorre o perfeito alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua, o que dá origem ao eclipse. Um eclipse solar acontece quando a Lua passa em frente ao disco solar, podendo ocorrer somente durante a Lua nova, enquanto que um eclipse lunar ocorre no momento em que a Lua ela passa através da sombra da Terra, o que pode ocorrer somente na Lua cheia. Veja bem, essa transição entre fases foi, na antiguidade, utilizada para a contagem do tempo, de forma que muitos calendários lunares foram criados tendo como base o ciclo lunar. Ao executar sua trajetória, ocorre a gradual mudança de fases, dividida em 4 etapas principais. Durante a Lua nova, o nosso satélite natural, Lua, encontra-se com sua face não iluminada totalmente voltada para a Terra, de forma que se torna impossível a sua observação. Porém, cerca de 15 horas depois, já é possível, mas extremamente difícil, avistar um pequeno fio da superfície lunar iluminado. Gente, conforme os dias transcorrem, a porção iluminada aumenta, permitindo ainda a visualização da sombra em muitas crateras e cadeias montanhosas. Quando é pequena a fração iluminada, é possível observar um fraco brilho proveniente da face escura da Lua. Essa luminosidade é a lua cinérea, resultado da luz solar refletida pela Terra que atinge a superfície lunar e retorna como um fraco brilho. Cerca de 1 semana após a Lua nova, metade do disco encontra-se iluminado, caracterizando o quarto crescente, ou a Lua conhecida como quarto crescente. Gente, nesse período, o satélite é visível ao entardecer. Então, conforme a Lua executa sua órbita, aumenta a porção iluminada, de forma que a sombra projetada de várias crateras em sua região sul ficam evidentes por meio do telescópio. 2 semanas após a Lua nova, todo o disco parece iluminado, caracterizando, portanto, a nossa Lua cheia. O satélite, por estar em posição oposta ao Sol, surge no horizonte leste quase que ao mesmo tempo do pôr do Sol. Quando a Lua cheia acontece próximo ao perigeu, o ponto mais próximo da órbita lunar, ocorre uma superlua, na qual o seu diâmetro angular e o seu brilho são maiores em comparação à média. Em função do acidentado relevo lunar, a região do terminador, ou seja, a transição entre a parte visível e escura da Lua, possui brilho menor, devido às sombras projetadas por montanhas e crateras. Desta forma, o brilho do quarto crescente não é a metade da Lua cheia, mas somente 1/10 deste. Além disso, as crateras lunares fazem com que o quarto crescente seja ligeiramente mais brilhante que o quarto minguante. Gente, desse modo, podemos dizer, então, que o disco lunar volta a apresentar redução da área iluminada dia após dia, até que, 7 dias após a Lua cheia, acontece o quarto minguante. E o que é que acontece no quarto minguante, né? No quarto minguante, o disco está novamente iluminado pela metade. A Lua, então, passa a ser visível somente no período da madrugada. Por fim, sua porção visível diminui até se tornar nula, retornando, portanto, à fase nova. Beleza? Espero que vocês tenham entendido um pouquinho sobre as fases da Lua. Vamos falar um pouquinho sobre os eclipses também, não é? Gente, quando a Lua
Vocês sabem que a Lua ela passa sempre entre a Terra e o Sol e posteriormente atrás da Terra ao executar sua órbita. Contudo, eclipses não são eventos frequentes. Isso acontece pelo fato de que a órbita lunar está inclinada pouco mais de 5 graus em relação ao plano de rotação da Terra, de forma que os astros, na maioria das vezes, não se alinham da mesma forma necessária para a ocorrência do fenômeno. Esse alinhamento, também chamado de cisígia, ocorre somente quando a Lua encontra-se próximo do nódo lunar, durante a fase nova ou cheia. Dessa forma, durante a fase nova, pode ocorrer um eclipse solar, no qual a Lua passa exatamente em frente ao disco solar e projeta uma sombra na superfície terrestre. Quando observa-se o disco completamente coberto, ocorre o eclipse total. Quando somente uma parte do disco for bloqueada, ocorre o chamado eclipse parcial. Então, existem ainda o eclipse anular, em que o tamanho aparente da Lua é menor que o disco solar. Por outro lado, durante a Lua cheia, a Lua pode penetrar na sombra da Terra, de forma que ocorre um eclipse lunar. Veja, a Lua, então, durante a totalidade do eclipse, adquire uma coloração avermelhada em função da luz espalhada pela atmosfera terrestre e é conhecida como Lua de sangue. E vamos falar sobre a influência cultural. Lembre, a mudança de fase da Lua, cujo ciclo leva entre 29 e 30 dias, é um dos eventos regulares mais evidentes que permitem a marcação do tempo. Provavelmente, desde o Paleolítico, comunidades humanas utilizavam a época da lua cheia em função de sua luminosidade para realizar caçadas noturnas. Grupos de pescadores utilizavam as marés como época determinada para boa pesca. Dessa forma, o ciclo lunar ele adquiriu significado importante no que se refere à marcação de intervalos de tempo, além de suas fases marcarem períodos de festas e rituais. Gente, os calendários lunares eles foram largamente utilizados no mundo antigo, tanto pelos babilônicos quanto pelos egípcios. O mês de aproximadamente 30 dias é uma aproximação do ciclo lunar. Em alguns países islâmicos, contudo, ainda utiliza-se oficialmente o calendário islâmico, cujo ano possui 12 meses. Entretanto, cada um dos meses possui exatamente um ciclo lunar, que se inicia quando o crescente lunar é avistado e logo após a lua nova. Como consequência, o ano islâmico é 11 dias menor que o ano trópico, utilizado no calendário gregoriano. Turma, a maior parte das lendas mitológicas das civilizações incluem referências ao satélite natural terrestre. Na mitologia grega, existem 3 deusas associadas à Lua. Ártemis, que é uma deusa associada ao quarto crescente. Selene, que é outra deusa, essa ligada à Lua cheia. E Hécate, para as fases minguante e nova. Para os romanos, a Lua era associada a Diana, protetora da caça e da noite. Já na mitologia tupi-guarani, a Lua era representada pela deusa Jaci. Mesmo nas culturas onde o satélite não possuía personalidade divina, a Lua exerce influência sobre suas crenças, com base em seu ciclo de contínua renovação. Mesmo em culturas em que a Lua não é representada por divindades personificadas, não é? Suas fases são associadas a ciclos de fartura e miséria, vida e morte e renascimento. Então, segundo a cultura popular, as fases do nosso satélite Lua possuem influência, por exemplo, na época do plantio e da colheita, no crescimento de cabelo, na gestação e no parto. Esta última crença é motivada pelo fato de que a duração do ciclo lunar é semelhante ao do ciclo menstrual feminino. Contudo, não existe evidências científicas que apoiem essas superstições. A Lua também tem participação em várias lendas folclóricas. Dentre elas, uma das mais famosas é a do lobisomem.
não é? Muita gente tem medo de lobisomem. O que seria o lobisomem? Um homem que em noites de lua cheia, né, ele se transforma em lobo e sai à caça da carne humana. Então, se você tem medo de lobisomem, cuidado com a lua cheia. É isso aí, gente. Valeu, obrigado por assistir essa videoaula. Se gostaram, dá um like pra gente. Se gostaram muito, se inscreve no nosso canal, clica na nossa propaganda para nos ajudar e nos incentivar a fazer outros vídeos como estes, tá? Beleza, tchau, um forte abraço, até breve.